Ok, pessoal, vamos à nossa sexta parte das nossas aulas de Sistema de Informação de Marketing, nos preparando para a nossa prova, conforme vocês já devem ter sido avisados, será realizada online no mês de junho, não é isso? O valor de 4 pontos. E abrangerá toda a matéria do semestre, tá? Bem, nós vamos falar hoje sobre pesquisa de mercado. Pesquisa qualitativa, quantitativa e satisfação do cliente. A diferença entre pesquisa qualitativa e quantitativa. Uma vez definido o tema da pesquisa, deve-se escolher entre realizar uma pesquisa qualitativa ou quantitativa. Elas, em realidade, se complementam. Não é que uma substitui. Na imprevisibilidade, ela caracteriza o desenvolvimento da pesquisa qualitativa, já que seus aspectos não podem ser quantificados. Nesta pesquisa, as informações obtidas não são comprovadas e os pesquisadores envolvidos apresentam conhecimentos parciais e limitados. A pesquisa qualitativa é então criticada, exatamente porque ela não apresenta esses resultados de uma forma, digamos assim, muito clara. Ela é muito empírica, ela é muito subjetiva e muito ligada, digamos, à intuição de quem está pesquisando. É considerado um método indutivo de pesquisa. Então, essa falta de clarificação dela faz com que o resultado, às vezes, fique um pouco em dúvida. De maneira sucinta, as pesquisas qualificativas, o importante é o que se fala sobre um tema. Está mais relacionado em levantar dados sobre as motivações de um grupo, em compreender e interpretar determinados comportamentos, opinião e as expectativas dos indivíduos. Os recursos mais usados nesse tipo de entrevista de pesquisa, digamos, são as entrevistas semi-estruturadas, em profundidade, observação em campo, né, onde você observa o comportamento do consumidor, né, é aquela pesquisa que você vê em supermercado, por exemplo, que você vê alguém, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso, uma pessoa na ponta de uma gôndola anotando alguma coisa. Né? Por quê? O que ele está fazendo? Ele está olhando o comportamento do consumidor. Certo? E ele anota as reações que o consumidor tem. Então, ele tem um determinado produto lá na prateleira e ele faz o quê? Ele fica observando cada pessoa que entra nesse corredor, né, de mercadoria do supermercado, se ele é chamado a atenção dele pela embalagem, se ele olha a embalagem, se ele pega o produto, se ele compra, se ele não compra, se ele lê rótulos, se ele lê bula é remédio. Enfim, ele quer saber o quê? Como que o consumidor se comporta. Pode ser feito também entrevista por telefone, daí afora. E aí, o que acontece? A interpretação especializada é uma característica fundamental. Ou seja, é aquilo que eu sempre falo, né? Numa pesquisa, a pesquisa em si é extremamente importante, porém, a tabulação, o entendimento da pesquisa é fundamental para que a gente entenda a pesquisa e possa tirar dela o resultado que a gente precisa. Essa pesquisa qualitativa é indicada quando há necessidade de entender a percepção do cliente quanto a um novo produto, a compreender a escolha de voto dos eleitores, analisar o modo de trabalho da concorrência ou indicar as melhores ações para uma campanha de marketing, e etc. São vários exemplos. Elas têm caráter exploratório, eles estimulam os entrevistados a pensar e falar livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. Fazem emergir aspectos subjetivos, né? Que é subjetivo, você vê que por que subjetivo? Que é ligado à própria pessoa. Atinge motivações não explícitas, né? Quer dizer, a pessoa tem até uma tendência a querer adquirir um determinado produto, por exemplo, mas isso não é explícito. Você pergunta para ele, por exemplo, o que ele veio comprar, aí ele veio comprar refrigerante. Que tipo de refrigerante?
Ele não diz exatamente, né, que ele não sabe. Eu vou ver. Né? Então, essa é a situação que fica, vamos dizer assim, como se diz, dentro da pessoa, né? De maneira que ela não é consciente, né? Não tem uma forma espontânea, assim, no sentido de efetivamente ser direcionado para aquele produto determinado, para aquela opinião determinada. Aquele negócio de você vai votar em quem, né? Eu não sei, eu não pensei, sempre tem isso. E a pesquisa quantitativa? Considerando essa pesquisa, podemos dizer que ela leva em consideração a objetividade, ou seja, seus resultados podem ser quantificados por meio da análise dos dados e a utilização de ferramentas. O importante é quantas vezes é falado. Né? Por exemplo, o que está sendo mais falado hoje em relação à política? Né? Qual é o candidato hoje que é mais forte em relação a, por exemplo, a ser prefeito da cidade, que é alguma coisa que nós vamos ter esse ano, né? Ou pelo menos se não mudarem aí essa eleição. Então, é a mais comum do mercado, priorizando apontar a frequência e intensidade do comportamento das pessoas ou de um determinado grupo da população. Então, ela é focada muito nessa ideia de quantitatividade. Né? Então, isso é importante para esse tipo de pesquisa. Essas medidas são precisas e podem ser úteis para decisões mais acertadas. Os meios de coleta desses dados são estruturados e entre eles estão a pesquisa individual e os questionários. Aqueles questionários online de autopreenchimento, daí a e muitos outros recursos, sempre com perguntas objetivas e claras. O próprio ato da pergunta em si, ela já é muito perigoso, né? Porque ela já pode, da maneira como você pergunta, você já pode dar uma certa tendência para a pessoa que está sendo perguntada. Né? Então precisa tomar muito cuidado. Né? Tem que ser uma pergunta que seja clara e que tenha objetivo, efetivamente, para que a pessoa não perca, muitas vezes, na própria resposta, no sentido de falar exatamente o que ela quer. Isso é muito perigoso, porque distorce o que a gente quer de resultado. As pesquisas quantitativas são mais adequadas para apurar opiniões e atitudes explícitas e conscientes dos entrevistados, pois utilizam, por exemplo, os questionários. São utilizadas quando se sabe exatamente o que deve ser perguntado para atingir os objetivos da pesquisa. Permite que se realizem projeções para a população representada. Testam de forma precisa as hipóteses levantadas para a pesquisa, fornecendo um índice que pode ser comparado com outro. Quais as diferenças quanto às amostras? Considerando a pesquisa que utiliza a abordagem qualitativa, os resultados não são projetados para a população, já que utiliza uma amostra pequena. Né? Por isso que é qualitativa, vem de qualidade. Ou seja, você pensa num público menor para fazer esse tipo de pesquisa. Já na quantitativa, por usarem a amostra representativa da população, projeta os seus resultados para a população. Então, é interessante quando você tem um produto, por exemplo. Você pode fazer uma pesquisa qualitativa porque você está abrangendo uma amostra pequena. Né? Quando você vai falar, por exemplo, de alguma coisa mais abrangente, por exemplo, quem vai votar em quem, aí a pesquisa quantitativa já é mais fundamental. Quais as diferenças quanto à entrevista? Quanto às entrevistas, a principal diferença entre as pesquisas qualitativa e quantitativa é relacionada à forma como são conduzidas. Na qualitativa, as entrevistas são geralmente discussões em grupo, ou seja, um bate-papo em que são gravados os depoimentos do grupo entrevistado. Podem ocorrer também entrevistas pré-agendadas, as chamadas entrevistas com profundidade, em que ocorre privacidade, ou seja, cada entrevistado é ouvido individualmente. Por que você faz isso?
porque você quer efetivamente perscrutar, né, o entrevistado para você realmente conseguir apurar o que ele quer. Né? Essa é a ideia. Porém, na pesquisa qualitativa não há nenhum critério pré-definido quanto à escolha dos candidatos, né, dos entrevistados. Na quantitativa, os pesquisadores selecionam previamente os entrevistados quanto às características de interesse, sempre realizando as entrevistas individualmente. Ok? E quanto ao questionário, as diferenças entre as pesquisas quantitativa e qualitativa, quanto ao questionário, estão relacionadas à forma estrutural deles, né, deste. Na pesquisa qualitativa, há um roteiro a ser seguido pelo entrevistador, e os entrevistados têm seus depoimentos gravados e posteriormente avaliados. Então, na qualitativa, você dá um roteiro, né? Você faz o roteiro, o entrevistador segue esse roteiro, o entrevistado faz o depoimento dele, tudo isso é gravado, e depois você avalia tudo aquele material que você recolheu. Já na pesquisa quantitativa, os entrevistados respondem a um questionário bem estruturado, construído por perguntas claras e objetivas, responsáveis pela uniformidade do entendimento dos entrevistados. Como é quantitativa, eu posso até fazer o questionário que eu vou fazer, mas eu vou fazer por um número grande de pessoas. E aí é aquilo que nós estamos colocando, a pergunta tem que ser clara e objetiva, né, para que o entrevistado possa compreender bem o processo e poder responder exatamente aquilo que ele pensa, que é para a gente ter um dado correto. Diferenças quanto ao relatório. As diferenças entre as pesquisas qualitativa e quantitativa quanto ao relatório está na forma de apresentação deles. Na qualitativa, o relatório é constituído de interpretações e conclusões do roteiro aplicado pelo entrevistador. Então, você vê que é o entrevistador, né, quem vai usar essa pesquisa, ele tem que interpretar e concluir tudo aquilo que fez. Na pesquisa quantitativa, o relatório consta também da apresentação dos dados obtidos, tabelas e gráficos, né, como o outro. Porém, de maneira mais resumida, em pesquisas qualitativas, o importante é o que se fala sobre um tema, enquanto que em pesquisas quantitativas, o importante é quantas vezes ele é falado. Ok? A aula hoje é curta, né? Estamos gastando pouco tempo, porque eu vou deixar a última parte para a semana que vem, que é a nossa última aula.